Muito bem, já estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Agora para o terceiro bloco do programa, eu estou recebendo aqui o professor doutor da Universidade Federal do Acre, Rubicleis Gomes da Silva, professor que tem uma vasta formação na área de economia, atualmente professor do Departamento de Economia da UFAC, e vem aqui conversar com a gente sobre a educação no Estado. Pelo seguinte, o professor vai fazer uma análise sobre um dado que foi divulgado recentemente a respeito do desempenho das escolas públicas e privadas aqui do Estado. É um levantamento do INEP com base no Enem de 2013. E, em linhas gerais, o que esse levantamento aponta? Que as 10 melhores escolas do Estado são escolas privadas, escolas particulares, né? Professor, para a gente começar esse bate-papo, explica melhor essa análise e esse resultado que coloca as escolas privadas na frente das escolas públicas. Olha, Rogério, semana passada o INEP, ele soltou o resultado da nota do Enem para todo o Brasil. E pela primeira vez o INEP ele fez uma divulgação do resultado estatístico dessas notas, considerando, por exemplo, um conjunto de características socioeconômicas. Então nós temos esses dados para todas as escolas brasileiras de todos os estados, né? O resultado para o Acre e para um conjunto de outros estados no Brasil realmente não foi muito bom, né? Nós ficamos somente à frente do estado do Amapá em termos de média da nota do Enem. Por exemplo, esse resultado que aponta as 10 escolas privadas na frente, ele é analisado com base no desempenho dos alunos, pela nota do Enem. Sim, pela nota, pela média das avaliações que eles fizeram no Enem, né? Então isso é um resultado extremamente complicado, preocupante, né? Porque até onde nós conseguimos fazer políticas públicas eficientes que vão melhorar a qualidade do ensino no Brasil e no Acre. Porque o resultado ele não é ruim só para o Acre, o resultado é ruim para o Brasil todo. Porque, em tese, você pode atingir até 1000 pontos no Enem. Então, quem tem o melhor resultado é São Paulo, com 538 pontos. Ou seja, 50 e poucos % de média, né, de acerto na prova do Enem. Então, no caso aqui do Acre, com as 10 escolas que estão nos primeiros lugares do ranking, sendo escolas privadas, da 10ª posição em diante é que entram as escolas públicas. Isso. E aí elas se alternam com as privadas no resto do ranking? Exatamente. Existe essa alternância, né? Então, mas acho que o interessante nessa questão toda é a gente analisar o porquê disso, né? Mas antes da gente analisar, isso é uma média dos estudantes de cada escola. Sim, certo? Exatamente, uma média. E se a gente pega, por exemplo, o desempenho individual dos alunos, independente do ensino público ou privado, quem se destaca? Olha, o dado individual não se tem, né? Mas a média ela acaba sendo um indicativo do desempenho individual. E aí você vai ver que quem se destaca, em média, acabam sendo os estudantes de escola particular com maior nível de renda. Isso não significa dizer que não tenhamos bons estudantes nas escolas públicas. Nós temos, mas não é a regra. Tá, agora entrando na análise que o senhor propõe, por que isso acontece? Isso é uma boa pergunta, né? Assim, por que o nosso desempenho não é tão satisfatório? Observe que nos últimos 15, 20 anos foi feito um conjunto de investimentos em educação, principalmente na área de formação de professores. Então, o Acre dá uma lição para o Brasil, formando professores. Então, um conjunto de convênios da Universidade Federal do Acre com o governo do Estado formaram aí matemáticos, formaram professores de história, geografia, português. Esses professores voltaram à rede, mas o nosso desempenho não continua sendo tão bom. Então, o governo federal cria também um conjunto de políticas para melhorar a educação e a gente não consegue ainda ter esse impacto dentro da sala de aula. A questão não é só professor, não é só salário, é um conjunto de outras características que influenciam. Pois bem, então eu vou aqui colocar um ponto para a gente discutir. O próprio desempenho do aluno, do ponto de vista de ele buscar se superar, dele ter disciplina para estudar e de ele se esforçar para obter bons resultados. O que o senhor acha disso? Olha, essa é uma das características. Isso é necessário na educação, né? Não existe sucesso na educação sem esforço. Isso os coreanos orientais já nos ensinam, não é? Então é preciso ir além de ir para a sala de aula. É preciso um certo esforço. Mas não é só o esforço individual do aluno que vai fazer com que a sua proficiência
naquela disciplina, né, vai fazer com que haja uma melhoria. Então, por exemplo, hoje a gente sabe que um conjunto de características socioeconômicas da família influencia no desempenho do aluno. Então, famílias com renda mais alta, com pais mais escolarizados, vão ter um impacto positivo, né, na qualidade do ensino que aquele aluno vai ter, na sua proficiência. Então, por exemplo, se a gente pensa em melhorar a educação, não é só salário de professor, não é só data show dentro de sala de aula, mas é melhorar, né, um conjunto de características socioeconômicas das famílias. Porque também a educação não é só, como o professor citou, aquele conteúdo que se absorve na sala, ali sentado na cadeira. Tem uma questão importante também que é a cultura, né, a convivência com uma realidade que favorece a pessoa no sentido de crescer intelectualmente. Como é que o senhor vê essa questão? Muito interessante o que você coloca, isso é verdade. Então, por exemplo, se você tem duas crianças, uma vive num ambiente classe média e outra vive num ambiente na periferia de Rio Branco, duas crianças têm 10 anos de idade, você vai observar que a que está na família de classe média, ela tem um vocabulário muito superior da que está na periferia. E isso vai se diferenciar ao longo da vida. E isso faz diferença dentro da escola, isso faz diferença dentro de uma prova, isso faz diferença em um concurso público. Então, pequenas diferenças ao longo da vida fazem com que um tenha sucesso, outro não. Por exemplo, aqui me veio à memória a oportunidade de alguém viajar para um outro país, conhecer uma outra cultura. Quer dizer, isso tem um valor cultural, intelectual enorme, né? Sim. Então, por exemplo, em você aprender um idioma fluente, você tem um ganho salarial de aproximadamente 5, 6% ao mês, ao longo da vida, Rogério. Você imagine, são 5, 6% ao longo da sua vida útil por mês. Que tem uma repercussão até no orçamento familiar e, consequentemente, na educação dos filhos. Sim, porque pais que estudam mais são pais que ganham mais, são pais que conseguem formar melhor os seus filhos. Então, qualquer política no tocante à melhoria da educação das crianças também passa pela melhoria da educação dos pais. A questão é que também, né, nós brasileiros, né, de uma forma geral, somos muito imediatistas, né? Nós queremos que as coisas aconteçam a curto prazo. Se a gente for olhar para os países desenvolvidos, por exemplo, né, onde os planos de governo, as políticas públicas, elas são pensadas para décadas à frente e não são políticas pensadas, por exemplo, com vistas a uma próxima eleição. Sim, essa sua análise é extremamente correta, né? Educação não tem que ser política de governo, educação tem que ser política de Estado. Ou seja, não vamos pensar educação em 4 anos, vamos pensar educação em 20 anos. Né? Não vamos simplesmente achar que nós vamos resolver o problema da educação jogando um carro de dinheiro dentro da escola. Não vamos, Rogério. Não vamos. Jogar infinitamente dinheiro dentro da escola não vai melhorar, não vai aumentar a proficiência do nosso estudante em disciplina A, B, C ou D. Educação é maior do que isso. Educação é um conjunto de características que vão fazer com que esse estudante melhore ou piore. Professor, e agora no caso da realidade do Acre, que o senhor conhece, né, o senhor como professor doutor, o que a academia propõe para que se reverta uma realidade como essa apresentada nesse levantamento? Olha, não existe uma única solução. A Secretaria de Educação, ela fez uma parte do serviço que devia fazer, qualificou professores, né? Fez um conjunto de políticas educacionais que mais cedo ou mais tarde, vão surtir efeito. A grande questão é o seguinte: não se desenvolve educação se não houver desenvolvimento econômico, porque o desenvolvimento econômico é o que vai gerar externalidades positivas, né, para você melhorar a educação a longo prazo. Não se melhora a educação simplesmente colocando um data show dentro de sala de aula. Se melhora a educação melhorando o salário do pai, o salário da mãe, a educação do pai, a educação da mãe. Então, essa criança que tem um conjunto de colegas que falam português errado, que fazem as contas erradas, que não conseguem assimilar bem os conteúdos escolares, se ela tivesse num meio ambiente onde ela tivesse tivesse um conjunto de características diferentes, ou seja, andasse com coleguinhas que dominam tudo isso, com certeza ela teria um rendimento melhor. É um fenômeno que a gente observa hoje, por exemplo, o professor citou aqui, né, a questão do português correto. A gente percebe que tem muitos alunos de escolas públicas ou privadas
que não sabem o português correto, mas têm na sua mão uma ferramenta como um tablet, um celular, em que potencialmente ela teria contato com um conteúdo universal. Como é que o senhor analisa esse fenômeno da modernidade, das telecomunicações, da rede mundial na mão dessas pessoas? Poxa, pergunta muito inteligente. E vou te falar o seguinte, Rogério. Nós, professores, hoje, temos metodologias do século XIX. Nossas escolas são escolas do século XX. E nossos alunos são alunos dos séculos XXI. A questão é como a gente equalizar tudo isso dentro de uma sala de aula. Como, por exemplo, o professor tornar uma aula interessante quando o aluno está no WhatsApp e está no Facebook. É um desafio. Não, é um desafio tremendo. Mas eu te digo uma coisa. Quando o FHC saiu da presidência da República e foi dar aula na Europa, então quando ele chega na universidade, na Sorbonne, ele se encanta porque o grande recurso tecnológico que ele tinha na Sorbonne era um apagador e uma pedra de giz. Aí tem que ter conteúdo, né? Exatamente. Então, você pode ter computador, você pode ter tablet, você pode ter smartphone, mas se não houver a força de vontade de aprender, nenhum sistema educacional do mundo funciona. Professor, nosso tempo, infelizmente, acabou. Um papo interessante sobre educação aqui com o professor Rubicleis Gomes da Silva, professor doutor do Departamento de Economia da UFAC. Muito obrigado, professor. Obrigado, Rogério, foi um prazer. E você de casa que nos acompanhou, muito obrigado por sua audiência. O Gazeta Entrevista de hoje fica por aqui. Uma boa noite, um forte abraço, até amanhã.